Começa agora mais uma edição do programa Identidade Pública, cujo propósito é apresentar a trajetória pessoal, profissional e política de personalidades da cidade e da região. A entrevistada de hoje é a advogada e vereadora Edna Flor. Eleita em outubro do ano passado para o seu segundo mandato, Edna é a primeira mulher a ocupar a presidência do Legislativo. Olá, vereadora, desde já obrigada pela presença. Nós é que agradecemos mais esta oportunidade. Edna, a senhora nasceu em 1956 na cidade de Barbosa. Como foi a infância da primogênita do casal Maria Terezinha e Jarbas Flor? Foi uma infância bastante pobre, né? Nós éramos de uma família bastante pobre, mas numa cidade pequena, onde todos se conheciam, e passei os meus primeiros anos ali. Eu tenho bastante orgulho de falar de Barbosa, né? Até a gente brinca que é a pequena cidade de grandes pessoas. De Barbosa saíram vários profissionais que hoje estão em São Paulo, né? Em vários lugares. E logo na sequência fomos para Penápolis. A senhora costuma retornar hoje ainda à cidade natal? Tem parentes por lá? Sim, ainda tenho, né? Ainda tenho tios, primos. O presidente da Câmara Municipal de Barbosa é meu primo, né? Então a gente fala que essa veia política está na família. Então eu costumo ir sim, né? Visitar o túmulo dos meus avós. E é uma cidade que traz muitas lembranças, sobretudo ali perto do Salto do Havaiandava, né? Que era uma região belíssima. Então, costumo sim voltar a Barbosa e também a Penápolis, onde temos parentes. Quais as lembranças que a senhora guarda da infância, Edna? Principalmente do relacionamento com os irmãos, as brincadeiras de criança. Conte um pouquinho pra gente. Engraçado, né? A gente tem assim, as lembranças que vêm já remetem logo ao período escolar, né? Então, assim, a questão dos estudos, que pra gente sempre foi algo levado muito a sério, né? Mas eu tenho uma irmã com 11 meses apenas de diferença, nós crescemos praticamente juntas, né? Eu e a Edneia crescemos, né? Assim, convivemos muito, né? Uma usando a roupinha da outra, que ficava apertada para uma, passava para outra, né? Em sequência vem o Donizete, meu irmão, que hoje é advogado também, e depois o Denilson. E falando assim da infância, uma coisa interessante, né? Uma imagem que me veio agora à cabeça, o Donizete era gago, né? E aí ensinaram uma simpatia e eu tive que jogar, a irmã mais velha tinha que jogar um balde de água fria para que ele pudesse se curar, né? Dessa dificuldade aí, que hoje seria com fono, né? E na época era uma simpatia. E a verdade é que deu certo, não sei se coincidência, eu sei que nós jogamos, eu e a madrinha de batismo, era isso. Tivemos que jogar o balde de água fria, ele ficou muito bravo, mas resolveu, né? Deixou de ser gago. Solucionou o problema. Não me perguntem como, mas deu certo. A família Flor passou por várias cidades do interior paulista, principalmente aqui na região de Araçatuba. Por que essa constante mudança, Edna? Meu pai era funcionário do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. E à época acontecia o seguinte, não eram serviços terceirizados, era a própria autarquia, o próprio departamento que realizava os serviços de pavimentação, os serviços, né, próprios aí do Departamento de Estradas de Rodagem, e a cada obra eram os funcionários que mudavam. Então o DR ia realizar uma estrada perto de Bauru, na cidade de Galha, por exemplo, onde moramos, onde eu fiz uma parte do estudo primário, né, do antigo curso primário. Então, na verdade, a cada obra do DR, os funcionários, quase que como ciganos, acompanhavam a obra. E por isso, então, as constantes mudanças. E isso, de alguma forma, atrapalhou os estudos? Não, eu penso que não, porque como nós chegamos a ficar, na verdade, ficamos quase 4 anos. Quando iniciou o período escolar, nós ficamos um período grande em Galha. E eu fiz, então, até a 4ª série, né, hoje do ensino fundamental, eu fiz na cidade de Galha. Em seguida, viemos para Penápolis e depois para cá. Então, praticamente no período escolar, a permanência foi maior e aí não atrapalhou. Falando em período escolar, Edna Flor sempre foi a melhor aluna da sala? Felizmente, né, nós tivemos aí, né, graças a Deus, essa possibilidade. Eu sempre gostei muito de estudar, levava muito a sério, chorava quando não conseguia boas notas, né? Então, assim, a gente sempre levou isso muito a sério. E eu tinha certeza do seguinte, né, a minha possível ascensão na vida, cuidar da família, qualquer coisa assim, passaria pelos estudos. Então eu sempre me dediquei muito e como gostava,
né? Da maioria das matérias eu gostava muito, excetuando as das exatas, que eu sempre tive muita dificuldade, né? Estudava em dobro, mas sempre tive muita dificuldade com matemática, física, então aí eu tinha maior dificuldade, mas por isso me dedicava muito. O estudo foi conciliado, Edna, com o trabalho desde cedo? Você começou a trabalhar muito cedo ou não? Trabalhava em casa, minha mãe sempre teve problema de saúde, né? E eu me lembro assim que eu fui pro fogão muito cedo, fui pro tanque de lavar roupa muito cedo. Aprendeu as atividades domésticas. Exato, né? Eu me lembro que eu tinha que subir num banquinho, até lembrando aí de umas coisas pitorescas aqui, às vezes tem que fazer algumas adaptações aqui na câmara, né? Em razão da estatura física da gente. Mas isso, eu convivi com isso a minha vida toda. Então, por exemplo, eu tinha um banquinho para poder subir no tanque. E no DR, Suzy, meu pai usava um macacão, o uniforme era um macacão, né, próprio, de um tecido muito grosso, que sujava muito, né, ele trabalhava no campo, na terra, então isso sujava, às vezes na época de pavimentação, sujava mesmo de piche, né, então eu tinha que limpar isso, sobretudo quando a minha mãe teve alguns períodos até de internação hospitalar, e era eu quem cuidava da casa, então isso desde cedo. Agora, o trabalho profissional já aqui em Araçatuba foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego foi no DR, fazendo limpeza, né? Então eu limpava, eu era contratada já por uma empresa, que na época era uma empresa, que me contratou para fazer limpeza no DR. E foi nesse período que a senhora ingressou na faculdade. Isso. Já concluiu o ensino médio e ingressou aí no ensino superior. O sonho, nós sabemos que era o teatro ou serviço social. Por quê, Edna? O teatro, porque eu sempre gostei, né? Nossa, gosto muito da parte cultural, do teatro. E se tivesse permanecido em Penápolis, possivelmente a minha trajetória seria outra. Porque na cidade de Penápolis eu encontrava mais facilidade, então eu participei de teatros, né? Teatros de Maria Clara Machado, fiz a Bruxinha que era boa, foi uma coisa muito legal, né? Ter participado, ter possibilitado essa minha participação, né, na vida teatral lá em Penápolis. Porém, aqui em Araçatuba ficou mais difícil. Eu até tentei, na época, o INTEC aqui ainda estava bastante movimentado quando eu mudei para cá em 74. Havia algumas atividades, né, de artes cênicas no INTEC. Só que o ensaio demorava, eu dependia, aqui em Penápolis eu podia ir embora a pé, após o ensaio, eu ia embora, em Araçatuba já não dava. Então eu precisava do transporte coletivo, que terminava na época, acho que às 22h30. E o teatro terminava mais tarde, eu não tinha como voltar para casa. Então eu até tentei, né, mas acabou não dando certo. E aí então pensei em fazer serviço social na cidade de Lins, era o curso mais próximo. Mas em razão do meu trabalho no DR, né, eu terminava o trabalho às 18 horas e não tinha como sair mais cedo para poder ir para Lins. E aí não foi possível, né, então fazer o curso de serviço social. E aí fui por exclusão, né? Surgiu o direito. Surgiu o direito. Né, numa sala de aula, um dia, uma professora da qual eu gostava muito, né, a professora Graça, ela disse, olha gente, né, se meu pai não fosse machista, eu seria advogada. Essa é uma profissão linda, né, e eu gostava muito daquela professora, ouvi isso e fui me inteirar mais do curso de Direito. E, por exclusão, como não tinha matemática, né, no curso, eu falei, então vamos tentar. É esse mesmo. E tentei, e já no primeiro ano eu percebi, né, que Deus tinha sido legal comigo, que eu não estava decepcionada. No primeiro ano, sobretudo porque as matérias propedêuticas, né, do primeiro ano no curso de Direito eram filosofia, sociologia, e eu me apaixonei pelo curso de Direito. Quando ocorreu a formatura, Edna? Em 78, a minha formatura em 78. E desde então a senhora já começou a atuar como advogada aqui em Araçatuba? Sim, aí já dando um salto, eu já havia prestado um concurso para educação no município, trabalhava no Paraisão, né? Consegui na secretaria, Paraisão, né, para todos identificarem, era assim que à época a gente chamava, né? Mas é a escola Dr. Clóvis de Arruda Campos, e lá na escola eu consegui trabalhar no horário de manhã e à noite, e no período da tarde comecei a fazer estágios já como advogada. E os primeiros anos da profissão, quais eram os locais de atendimento? No primeiro ano mesmo, logo no início, eu prestava o meu serviço, não tinha como montar escritório, né?
Então eu comecei a atender as pessoas, né, juridicamente, dando uma assistência judiciária lá na Paróquia do Paraíso, aos sábados à tarde, né, numa sala. Eu recebia as pessoas para dar orientação jurídica numa sala na Paróquia Imaculado Coração de Maria. Na década de 90, nós temos aqui um fato pitoresco, né? A senhora foi aprovada no concurso público para o cargo de técnica judiciária da Justiça Federal, mas essa função acabou sendo desempenhada por apenas um dia. O que aconteceu, Edna? Olha, o que aconteceu foi o seguinte: por essa minha trajetória, acho que todos estão podendo perceber quanto foi importante para mim fazer direito. Então, ser advogada, poder de alguma forma colaborar com as pessoas, né, na questão jurídica, né, ajudar as pessoas a encontrar os seus direitos, isso era importante para mim. E eu dava assistência, inclusive, para trabalhadores sem terra, eu dava algumas assistências já aqui na região. Pois bem, passei no concurso e fui chamada pelo juiz na sala dele, dizendo que a partir daquele momento eu não poderia mais ser advogada. Isso eu já sabia, havia impedimento. Porém, ele me disse: eu não quero a senhora envolvida mais com essa questão de direitos humanos, essa questão de sem terra, a senhora não pode mais, eu não quero funcionária minha, não dessa forma, ele disse, funcionária minha não pode participar disso. Eu disse: olha, doutor, mas eu entendo que como eu não posso mais ser advogada, vou ter que dar baixa aí na minha, né, OAB. Isso me doía, porque foi tão difícil, né? Eu consegui também passar logo nos primeiros, uma nota excelente, né, no exame da OAB. Então me doía muito ter que deixar a minha OAB, e teria que ser baixa, não era nem suspensão, teria que realmente me desligar da OAB. Mas isso eu já sabia. Agora, continuar com o trabalho social, eu falei: isso o senhor não pode me impedir, aos sábados, domingos, à noite. Ele disse: não, a senhora não entendeu, né? Eu não quero o nome de funcionária da Justiça Federal envolvida com grupos populares e coisas do gênero. E aí eu pensei bem, voltei para minha mesinha, continuei batendo carimbo a tarde toda e falei: não, né, eu me sinto vocacionada a um trabalho diferente. Não é isso que eu quero, né? E eu te confesso que foi difícil, porque à época meu pai estava com câncer, eu precisava muito do salário, o né? Dinheiro era importantíssimo para poder dar a ele uma qualidade de vida melhor, né? Um atendimento melhor, uma internação hospitalar com um pouco mais de conforto, mas foi uma noite toda para eu tomar essa decisão. Meu pai tossia no quarto e eu estava ali, sabe, eu me lembro muito bem da cena. Eu levei, na época era um manual de máquina de datilografia elétrica, eu levei para poder entender a máquina lá da Justiça Federal. E aí eu falei: não tem sentido. Ele podia expressar a opinião? Ele teve condições na época de falar o que ele pensava a respeito? De orientá-la na tomada dessa decisão? Eu conversei com meus pais, né? E falei: olha, é importante, mas eu quero ser advogada. Eu sinto que eu posso servir mais, eu vou me realizar mais como pessoa sendo advogada. E aí tomei essa decisão. Não foi fácil. No dia seguinte eu tive dificuldades na própria Justiça Federal, né? Havia um chefe à época que disse: olha, então se você vai pedir exoneração, você não pode nem usar o equipamento aqui da Justiça Federal, porque essa é uma coisa particular sua. Mas eu me lembrei: não, eu sou advogada e os advogados têm uma sala da OAB, né? E foi nessa sala da OAB, lá na Justiça Federal, que eu bati o meu pedido de exoneração. Nós continuamos com essa história emocionante. No próximo bloco, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em instantes. Pro mosquito da dengue, não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito é rajado com tom escuro e manchas brancas, e os sintomas da doença você pode notar. São manchas na pele, dores no corpo, inchou, febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance.
O Graac sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Voltamos com o programa Identidade Pública, hoje entrevistando a advogada, vereadora e presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Edna Flor. Bem, Edna, nós já abordamos basicamente no primeiro bloco a sua trajetória pessoal e o início da sua trajetória profissional, mas sabemos que a sua vida foi permeada e é permeada em muito pelo trabalho voluntário. Quando surgiu essa paixão? Há um marco? Há um marco. O marco foi eu participar do Conselho Diocesano de Pastoral da Diocese de Lins. Eu comecei a participar a convite do Padre Lauro Franco, a pessoa a quem eu agradeço muito na minha vida toda. Ele vai ter sempre um carinho especial, um registro especial a ele, porque ele me convidou para participar do Conselho Diocesano de Pastoral, representando à época aí a Paróquia Imaculado do Coração de Maria. E no Conselho Diocesano, à época em Lins ainda, era a nossa sede da Diocese, eu tive contatos com o Padre Oscar Beoso, com pessoas que foram mostrando essa importância de você inserir na comunidade para que você possa fazer com que ela se torne um pouco melhor. Padre Lauro tinha um adágio que me marcou muito. Ele dizia sempre, olha, se um diploma não servir para modificar a vida das pessoas, ele não tem valor nenhum. E modificar para melhor, Então eu me cobrava muito. Bom, agora eu sou advogada, eu decidi ser advogada, e de que forma eu vou atuar na minha comunidade para que as pessoas tenham aqueles direitos que eu vejo no papel, Então foi assim que eu fui me motivando. Então eu sempre digo, que a partir então dessa trajetória ligada à Igreja Católica, às comunidades eclesiais de base, é que eu me despertei para o trabalho social e aí o trabalho voluntário veio junto. E daí surgiu o Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Foi uma consequência? Sim, uma consequência. O Centro de Direitos Humanos, Centro de Defesa, ele surge como um gesto concreto de uma campanha da fraternidade, a campanha que trazia o lema Fraternidade sim, violência não, Como você pode diminuir a violência e você pode propagar a fraternidade. E aí nós pensamos num Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Foi um gesto concreto, em 86, se não me engano, o ano 86, um gesto concreto da campanha da fraternidade. E o centro recebe o nome de Antônio Porfírio dos Santos. Qual é a história ligada a esse nome, Edna? Foi o primeiro caso do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, foi o primeiro processo em que nós trabalhamos e ele durou 16 anos, para que o processo chegasse ao seu final, com um julgamento, com o tribunal do júri, foram 16 anos. Então, a vida do Centro de Direitos Humanos ela foi muito marcada por esta história do Antônio Porfírio dos Santos, que foi vítima de afogamento, como ficou finalmente provado. À época não havia lei da tortura, então foi apenas como uma lesão corporal seguida de morte. Na verdade, um homicídio, foi reconhecido como um homicídio e então foi esse caso que marcou muito, tudo que foi necessário para que esse processo fosse julgado. O júri foi desaforado para Bauru, teve que acontecer na cidade de Bauru. Então, como marcou muito e nós amadurecemos muito, tivemos que buscar experiência de outros advogados, outros centros de direitos humanos. Tivemos que pedir proteção, inclusive em alguns momentos, até internacional. Foi muito importante cartas de apoio da Bélgica para que nós pudéssemos continuar no processo, porque aconteceram ameaças. Então, toda essa luta para que o caso fosse julgado e que marcou muito a história da entidade. Mais tarde surgiu outro fruto do seu trabalho voluntário, que é a CREPOM. Quais as dificuldades
que a senhora encontrou junto com todo um grupo que ajudou a fundar essa associação? A primeira dificuldade foi o contato com os catadores de papel, porque a gente imaginava que, então, novamente, o Centro de Direitos Humanos foi discutindo uma outra campanha da fraternidade que falava da exclusão social, e nós começamos a olhar a nossa cidade e verificar quais eram as pessoas mais excluídas. E aí eu tenho que registrar aqui, né, o nosso reconhecimento aos jovens, a Pastoral da Juventude, que, juntamente com o Centro de Direitos Humanos, foi às ruas procurar esses rostos mais excluídos. E aí descobrimos os catadores de papel. Mas como chegar até eles, né? Eles eram arredios, desconfiavam das nossas intenções. Né? Descrentes, né? Descrentes, havia um descrédito natural, compreensível. O que é que esse grupo quer fazer com a gente? Então eles diziam, vocês querem montar uma empresa pra gente, é isso, né? E nós dizíamos não, né? Uns falavam, olha, eu não sei escrever, não adianta me querer que eu vou trabalhar numa empresa porque eu não sei nem escrever. Mas aí aos poucos mesmo, né? Eu digo que a Crepom, ela teve uma gestação atípica, foi de 2 anos, né? Durante 2 anos nós preparamos a Crepom para que ela nascesse. Mais tarde veio a ACA também, né? Foi uma fundação aí que contou com a sua mão também. Isso, a Associação de Reinserção de Crianças e Adolescentes, ela surge também, novamente, através do Centro de Direitos Humanos. Nós começamos a fazer visita na antiga cadeia pública, né, esse prédio próximo aqui à Câmara Municipal, e verificamos que havia, à época, uma celinha, se chamava assim, um espaço dedicado à prisão dos adolescentes. E a gente viu que aquilo era muito complicado, né? Nós encontrávamos ali adolescentes de 12 anos e começamos a perceber que era muito difícil fazer um trabalho com eles após esta prisão, né? Após essa permanência deles no presídio. E aí entendemos que era necessário um trabalho anterior, um trabalho preventivo. E aí a ARCA surge com essa proposta. E a política, Edna, sempre foi um sonho? Surgiu por acaso? Não era um sonho, não estava nos meus planos, surgiu por acaso, né? Então, com esse trabalho voluntário junto ao Centro de Direitos Humanos, depois tivemos o trabalho junto aos migrantes, cortadores de cana, que também marcou muito aí a trajetória do nosso trabalho voluntário. Aos poucos, nós fomos verificando que muita coisa dependia da política para ser resolvida. Dependia de uma lei, dependia de uma reunião aqui na Câmara, dependia de uma reunião, né, com o Ministério do Trabalho. E nós fomos percebendo que, a todo momento, nós tínhamos que conversar com autoridades constituídas, em resumo, né? E um belo dia, representantes lá da paróquia São Paulo, da comunidade São Paulo, liderados pelo padre Valdir, um grupo me procurou dizendo, Edna, né, vai ter eleição, era o ano de 99, próximas eleições de 2000, teremos eleição e você não gostaria de ser candidata? Eu disse, de jeito nenhum, imagina, eu acho que eu não tenho perfil para ser, né, vereadora, eu acho que é complicado, as pessoas vão dizer, olha, né, ela fez esse trabalho social. Eu tinha muito medo disso, das pessoas acharem que, né, um ou outro trabalho que a gente, né, tivesse feito... Era para se projetar. Isso, né, que já seria com essa pré-intenção. E aí recusei. E aí as pessoas continuaram insistindo. E se a gente fizesse um abaixo-assinado, né, e solicitando a tua participação? Eu falei, olha, gente, aí eu fiz um desafio que achei que não daria certo. E... Felizmente deu certo. Eu disse, olha, se for um abaixo-assinado, né, onde pelo menos 200 pessoas se comprometam em que eu saia candidata e que elas votarão em mim, eu não vou fazer feio, porque pelo menos eu terei 200 votos. Então, eu não quero... É o mínimo, né? Pelo menos não vou... Então, vamos fazer esse... E fizeram isso. E esse abaixo-assinado tenho comigo até hoje, é um documento que eu guardo. Ele veio com 800 assinaturas, né? Com 800 assinaturas, o que eu achei mais interessante, porque aí como advogada você dá uma olhadinha nos papéis, né? Eles vieram sujos, né? Esses papéis vieram sujos, de poeira, tem uma folha que eu guardo que tinha graxa, passou por uma bicicletaria e estava até sujinho de graxa, de gordura, de óleo de cozinha. Então esse papel caminhou nas casas, não foi uma coisa de gabinete, de secretaria de paróquia. Esse papel realmente, ele veio, passou pelas mãos de muitas pessoas. E quando eu vi, aquele documento me convenceu, aquele documento é um marco para mim, né? Ele me convenceu, esse abaixo-assinado com 800 assinaturas, eu falei, pronto,
posso não ser eleita com 800 assinaturas, mas é um número muito significativo. E eu dizia, olha, quem assinou, vota, né? Porque é importante, né? Tá, e graças a Deus tivemos a grata surpresa de que esses 800 nomes, né, essas 800 assinaturas, resultaram em 4.471 votos, que foi a nossa primeira votação. E depois teve a segunda também como a vereadora mais votada, eleita como a vereadora mais votada. Os números surpreenderam, Edna? Surpreenderam, sobretudo, né, da primeira vez, foi uma surpresa grande, porque foi uma campanha, quem participa da nossa campanha sabe o quanto isso é verdadeiro, é uma campanha feita voluntariamente, as pessoas vão agregando, né, com multidões voluntários nos bairros, com visita nos bairros, então a gente não tem muito como medir, não é uma coisa assim tecnicamente, com pesquisa, com investimento financeiro, não, ela é feita mesmo, né, a partir das propostas, eu digo, dos sonhos e das esperanças que as pessoas depositam. E entre um mandato e outra vereadora, surgiu a oportunidade de se candidatar à Prefeitura de Araçatuba. Foi também em atendimento a um clamor da população. Foi também, notadamente, a um clamor à época do partido político, né, do PT, onde eu militava, e havia então o entendimento de que seria um salto a mais para colaborar na implantação das políticas públicas, que se nós conseguíssemos, né, se o projeto que a gente representava fosse o eleito, seria mais fácil implantar determinadas políticas públicas aqui no município. E nos lançamos a esse desafio, né? Quase deu certo, eu digo, né, que eleitoralmente não deu certo, mas politicamente eu achei muito positivo, aprendi muito. Uma campanha para a prefeitura, ela é um curso, né? Eu digo que é um curso de pós-graduação em política. Você aprende muito, nós tivemos que nos capacitar muito para a elaboração do plano de governo, então eu penso que foi também um momento muito importante. Edna, a política surgiu por acaso, a senhora já bem disse aqui nessa entrevista, mas ela veio para ficar. Hoje a senhora acredita que não pode mais dissociar a sua figura da vida política? Sim, hoje eu acredito que sim, né? Ela veio para ficar. Às vezes, nesse período, por exemplo, em que eu não fui eleita, eu cheguei a dizer, não, vamos parar por aqui, vou prestar concurso da Defensoria Pública, né, que é um local onde eu gostaria muito de trabalhar, e vamos. Mas eu sinto que a política é um instrumento fantástico, né? Eu digo que a política me seduziu, porque ela é um instrumento fantástico de defesa da vida. Quando você percebe que nada acontece se não houver uma provocação, se você de alguma forma não organizar para que aquilo aconteça, eu penso que a gente valoriza muito a política. Então a política, ela é sem dúvida, eu sempre a defino assim, como um instrumento de defesa e promoção da vida. E eu gosto da política, percebo que encontrei mesmo uma forma de servir a comunidade. Nós sabemos da sua luta contra as desigualdades sociais, as injustiças, e mesmo diante de tantas lutas, tantas resistências, esse mal ainda persiste em nossa sociedade. E o que a faz persistir nesta luta? A perseverança, né? Eu acho que nós primeiro a certeza de que é possível. Quando você vê, né, um catador de papel da Crepom, seu Braz, nosso prensista, convidado agora a fazer vestibular, né, numa universidade da nossa cidade, e um prensista semi-analfabeto, ele entrou na Crepom, né, semi-analfabeto, então você fala, é possível. Então essa certeza de que é possível você transformar a vida das pessoas que nos faz persistir, né? Além disso, a gente é cristã, eu sou católica, e eu percebo que para nós católicos, nós estamos num momento muito especial da nossa, né, da nossa religião, de expressão da nossa religiosidade, que é o período pascal. Então eu percebo assim que Jesus veio para que todos tivessem vida e que a vida é possível. Eu sempre acho que dá para você transformar, é sempre possível. Nós não podemos dizer, não tem jeito, essa situação vai ficar assim mesmo. Então essa certeza de que a vida, o bem, a paz vai vencer, é isso que me, vamos dizer assim, que me impulsiona, me move, me impulsiona a dar continuidade. Bem, Edna, nós chegamos ao final dessa entrevista e mais uma vez eu gostaria de agradecer pela sua presença. Eu agradeço e eu penso que tem que fazer um registro. Nada disso seria possível sem as pessoas que me acompanham.
eu até brinco assim, olha o meu tamanho, eu não dou conta de nada sozinha, né? Então, eu sou fruto dos sonhos, das esperanças de muitas pessoas, de todas que colaboram, das que votam e das que dão a energia para que o nosso mandato aconteça. E a todas elas eu sou muito agradecida, a começar pela minha família, mas estendendo para todas as pessoas que colaboram para esse projeto que a gente representa. Obrigada, Edna, e obrigada a você aí de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.